Olá, seja bem-vindo. Este é o Rio Pode Mais, o videocast da FEComércio RJ, que revela cases de negócios de sucesso do Rio de Janeiro, numa conversa de empresário para empresário. E nós vamos mergulhar agora na história de uma das redes mais tradicionais do varejo de moda carioca. Afinal, são mais de 60 anos. Imagina quantas emoções, quanta história. E a rede segue impecável, sem maré mansa. Gostou, Thiago? Thiago Gomide, meu companheiro. Hoje estamos bem acompanhados, Uau! hein, Thiago? Sempre. Quem tá aqui com a gente? Rafael Sampaio, CEO da Impecável, que já foi maré mansa, e a gente vai falar sobre isso. Rede fundada em 1961, Rafael. 1961, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo carinho. Uma empresa muito tradicional, né? A gente vai depois conversar um pouquinho da Maré Mansa, da marca, mas a verdade é que a gente tem um orgulho enorme pela nossa marca, uma empresa tão querida aqui no Rio de Janeiro, e a gente se orgulha muito de estar todos esses anos, né, perto do nosso consumidor, sem perder a capacidade de se renovar e de se atualizar. Pois é, e crescendo, né? A rede tem, para a gente contextualizar, hoje são 11 lojas no Rio de Janeiro, cerca de 300 funcionários, e você falou de se renovando. Acho que queria já começar a dar o pontapé inicial perguntando sobre essa reinvenção, porque qualquer empresário de qualquer setor sabe que você está há mais de 10 anos já é difícil. Mais de 60 anos é muito difícil. E num setor de moda, que já é dinâmico por natureza, acho que ainda mais, o desafio é ainda maior. Então eu queria começar perguntando um pouco dessa reinvenção, como se manter tão longevo nesse setor. Não, excelente pergunta. Eu acho que o segredo, né, de essa resiliência que a gente tem, a gente está tanto tempo sendo relevante no nosso mercado, acho que tem dois pilares importantes, né? Primeiro, você tem que, a gente acredita, você tem que ser fiel aos seus valores primordiais, né? A Impecável é uma marca querida, uma marca muito democrática, muito aberta, né? Tanto na nossa linha de produtos, como na forma como a gente se relaciona. Então, você manter esses valores, mas ao mesmo tempo, enxergar o mundo, enxergar as pessoas, enxergar as mudanças e se adaptar a elas. É isso que a gente fez em diversos ciclos da nossa história, né? A Impecável Maré Mansa, falando do Maré Mansa, ela começou como uma empresa que basicamente se restringia a atender o público da Marinha, né? Os militares da Marinha. O seu Antônio era da Marinha. Era da Marinha, era um militar da Marinha. Seu Antônio, pai do Rafael. Pai do Rafael. Isso. E desculpa, eu vi que não falei que seu Antônio, pai do Rafael. É verdade. Então, enfim, quando ele saiu da Marinha, na verdade, por um problema de audição, mas ele já tinha, né, esse viés comercial, e ele percebeu que na Marinha existia uma situação interessante, né? Muitas pessoas vinham naquela época, a gente está falando aí, né, da década de 50, 60, né? Vinham para o Rio de Janeiro, de diversos estados do Brasil, e tinham muita dificuldade em consumir, especialmente a crédito, porque isso não existia da forma como existe hoje. O crédito fácil, né? Sem entrada, sem juros, sem fiador, isso era algo que não existia, especialmente para alguém que vinha de um estado distante na época, né? O mundo era diferente de hoje, né? A pessoa chegava aqui totalmente desprotegida. E daí veio a ideia, né, do papai, bom, essas são pessoas que vêm aqui, que vêm para trabalhar, que vêm para fazer uma carreira, forneço crédito para essas pessoas, facilitado, eu ganho a fidelidade dessas pessoas, elas vão voltar, vão fazer, né, fazem um carnezinho, volta e tal. Então começou assim. E já oferecendo o produto vestuário. Vestuário. Depois... Não. Nada, fica à vontade. Uma coisa importante dizer, o Rafael talvez não lembre, mas não sei nem se era vivo, acho que não era vivo não, mas em 1960 nós temos a mudança da capital. Sai do Rio de Janeiro e vai para Brasília, ou seja, o comércio, em especial no centro, estava desolado. Foi um golpe tanto para nós. Ninguém sabia onde ia. Seu Antônio, que vem da Marinha, mas era um publicitário nato, e corajoso, ele lança uma loja em 1961, quando todo mundo começava a buscar o caminho oposto, que era ou vender, ou fechar, ou se mudar para a nova capital. Então a gente já tem ali um primeiro baque fortíssimo no comércio. Tem vários baques, mas esse é um grande baque. E seu Antônio, ele é pioneiro também pioneiro, um dos grandes nomes por trás de inventar moda no rádio, porque ele cria a turma da Maré Mansa. E Maré Mansa é um termo que vem de fato da Marinha, mas ele, e aí algumas vertentes históricas vão no mesmo caminho que eu,
seu Antônio, ele consegue popularizar o que nós conhecemos como esse tema. Ah, tá com a Maré Mansa, tá de Maré Mansa. E de que forma que isso se integrou? Quer dizer, essa questão do rádio, que foi, imagino, tão importante para vocês, de que forma que caminhou com o comércio, com a loja, com a rede? Perfeito. A ideia do meu pai, né, quando ele decidiu que deveria ampliar o público, né, começou com um público restrito na Marinha, era mais mala direta e tal, ele entendeu que o rádio era um veículo muito, muito adequado para passar a mensagem dele do crédito fácil, os pilares se mantinham, né, e eu acho que a grande genialidade dele, né, foi usar não só o instrumento rádio, mas o instrumento da música, do humor, como um elemento de proximidade com o consumidor, né? Eu acho que o humor, ele une as pessoas, né? Tem essa característica, né? E o papai, ele percebeu isso com muita clareza e usou isso, né, de uma forma muito simpática e muito, muito, muito inteligente para poder divulgar os valores da marca, né? O que a gente oferecia acima de tudo, né? Então, você conseguia fazer uma troca interessante de ter uma coisa muito agradável para o consumidor, muito, muito divertida, e passar a mensagem dele que ele queria passar como marca, né? Então, foi uma parceria branding impressionante, numa época que nem existia essa expressão. Não existia isso. Então, foi um trabalho realmente brilhante, né? A gente vai falar um pouquinho. Então, até hoje, né, a gente... eu tenho realmente uma preocupação muito grande com a experiência do consumidor, e eu entendo que o meu pai, ele foi de uma certa forma pioneiro nisso, porque você conseguir se comunicar de uma forma diferente com esse consumidor, fornecer o crédito fácil quando isso não era comum, sim, é uma experiência que você está trazendo diferenciada para um consumidor que muitas vezes não tinha esse acesso, não tinha esse carinho, né? A gente, por exemplo, né, a gente valoriza muito o atendimento assistido, que não é muito comum nesse tipo de loja como nossa, lojas grandes, né, de áreas grandes e tal. Porque a gente acredita nas pessoas, a gente acredita na experiência, a gente acredita que isso pode agregar valor, né? Então, esse é um pilar nosso que a gente nunca abriu mão. E eu acho que está aí um pouquinho, aí respondendo um pouquinho da pergunta, por que a gente conseguiu ficar tanto tempo, né? Por que a gente conseguiu, de uma certa forma, ser tão resiliente a tantas mudanças, né? A gente está falando aí da década de 60, mas o Brasil passou por inúmeras, né, situações difíceis. Planos econômicos, né? Inflação. Uma loucura, muita gente ficou pelo caminho e a gente conseguiu superar todos os desafios, né? E melhorando cada vez mais. A gente realmente acredita muito no trabalho que a gente está fazendo, e eu acho que a essência, né, o mais importante é conseguir fazer isso sem perder a nossa autoridade, os nossos valores. Mas né? você assumiu com 21 anos. Muito jovem, meu pai faleceu muito jovem, né? Meu pai era muito jovem e eu também. E aí, falando um pouquinho desse desafio, eu acho que é até uma coisa bacana, né? Que eu posso passar um pouquinho esse testemunho, né? Qual o segredo seria para quem assume um negócio muito jovem, por exemplo, numa situação assim, né? Eu acho que a primeira coisa, assim, você tem que ter vontade de aprender, sabe? A verdade é que quando a gente tem uma empresa, a gente é o dono e tal, a gente, na verdade, tem menos poder do que imagina, porque a gente depende das pessoas que estão ali. Quem faz o negócio acontecer são as pessoas. Qual é o segredo de qualquer negócio? São as pessoas que trabalham ali, né? E você precisa conquistar essas pessoas. O poder, ele faz mais sentido quando ele vem da conquista, da confiança que as pessoas têm em você. Isso é um desafio maior quando você herda de jovem, alguma forma. O negócio jovem, né? Então, como é que qual é o antídoto para isso, a meu ver, né? Não tem muito jeito. Você tem que humildade, aprender, entender do negócio, assim, as mudanças surgiram, mas foi um processo. Não foi algo que eu cheguei com 21 anos e vamos mudar. Não é isso. E foi algo de consenso. A gente construiu um caminho, né? Então, no momento que você cria uma relação de confiança com as pessoas, você, não é o termo envelhecer, mas você vai ganhando uma maturidade perante aquelas pessoas que vai superando esse desafio natural, né? Todos nós... Claro que existe um estranhamento, né? Poxa, uma pessoa tão jovem, né? Uma pessoa, será que ele vai ter preparo para isso? Uma empresa que tem uma complexidade. Mas o segredo é você assumir, ok, então quero aprender com vocês que estão aqui, que fazem há tanto tempo, estão aqui trabalhando. Deixa eu tentar dar o meu melhor e eu preciso de vocês. No momento que você consegue entender isso, eu acho que as coisas tendem a fluir melhor.
Desculpa, Mari. Não, desculpa. Quando você assumiu a Impecável, qual era o tamanho dela? Era Ela essa, já... Eram Era seis- essa, olha a eram seis sintonia. lojas. Era essa a pergunta. Eram 6 lojas, eram 6 lojas. Na verdade, a Impecável ela nunca teve muitas lojas. Isso é um pouquinho do nosso modelo de negócio. A gente sempre foi o que a gente chama de loja de destino, não de impulso. A gente tem uma relação de fidelidade muito grande. Se você for olhar um mapa, você vai notar que as distâncias geográficas da Impecável, ela pega como se fosse uma cruz que vai da Zona Oeste até ali Itaboraí, né? Passando pela Baixada, Centro. Então, se você pega um raio de 20 quilômetros de cada loja nossa, você pega 80% da população metropolitana, né? Quando meu pai faleceu, tinha alguns pontos que estavam ainda, que eu achei que era interessante, né? Por exemplo, a região de São Gonçalo, o papai não tinha ainda, né? Itaboraí, que cresceu bastante. A gente tinha... achava que devia fortalecer um pouquinho mais na Zona Norte, em Meier, que era uma região que a gente também não tinha, mas sempre foi isso, lojas boas, a gente aumentou as lojas, ampliou as lojas. Grandes, né, Lojas fisicamente. grandes e tal, com muito volume de pessoas, graças a Deus, né? Mas nunca muitas. Isso era um modelo que a gente, que para a nossa característica tão especial, né? Funciona muito bem. Mas te respondendo a isso, o papai tinha 6 lojas, na época que ele faleceu, né? 98. E hoje Leucemia. vocês pensam ampliar. Sim, agora, qual é a nossa, né? A nossa ideia, né? Ter um modelo de lojas menores, onde a gente tenha a venda por impulso também. O feminino é algo que a gente está investindo. Vocês A gente começaram tá com o masculino, né? Sempre foi masculino. Meu pai faleceu só com masculino. Como é que veio a ideia? Feminino. Porque o que acontece, né? A Impecável, ela tem 2 motivos importantes, né? Assim, né? Primeiro que, enfim, a Impecável sempre teve um viés familiar, né? Sempre teve essa característica democrática, sempre houve uma cobrança. E, claro, né? Com a chegada das lojas de departamento, né? A gente entendeu que a gente precisava atender o público de forma mais ampla, né? A gente não pode esquecer que, no nosso caso, em torno de 50% a 60% das pessoas que compram são mulheres, para os homens. Mesmo para os homens. Os homens. Então, Sua mulher compra suas roupas, Thiago? é comum Tá isso. vendo? É Também. comum. Isso, é comum. Então, a ideia, né, na época, né, não faz tanto tempo, mas, enfim, era aproveitar essa consumidora, né, e fazer isso com qualidade. Então, a gente está fazendo, isso é um processo, um investimento grande nisso, em equipe de estilo. É claro que é um universo diferente, um universo feminino, muito promissor, né, mas a gente acredita muito, né? Mas sem mudar um pouco os nossos valores, né? Eu sempre repito muito isso, né? Da essência dos valores, dos princípios, porque eu realmente acredito que o segredo da longevidade está aí, sabe? Você se moderniza, você se atualiza, você está atento ao que está acontecendo, mas você não perde quem você é, né? Os seus valores. Então é isso, uma loja sempre democrática, aberta, acessível. A gente trabalha não só com produtos baratos, trabalha com produtos também premium também, e porque a gente quer estar aberto a todo mundo. Vocês têm marca própria e vocês têm... marca de terceiros também, desde marcas esportivas, né? A gente trabalha com social, trabalha com uma linha muito ampla, né? A gente tem realmente a pretensão de ser falando do inglês, né? One stop shop, né? Assim, Tá certo. eu nem gosto muito de usar esses termos em inglês, mas enfim, mas na falta de um termo... Mas, né? mas uma é loja um de lugar lugar específico onde você compra vai e encontra tudo. né? Isso. Então, essa é a proposta, né? Mas quando sai quando sai Maré Mansa do nome? Não, Maré Mansa foi o seguinte, né? O sair, né? Não é que saiu, a gente continuou com a marca registrada, a gente usa muitas vezes em comunicação e tal, mas na década de 2000 a gente investiu muito, né, em pesquisa de mercado, a gente querendo entender, porque, como eu disse, o mundo estava mudando, né? As lojas de departamento chegando com muita força. Então, como é que a gente pode manter a nossa essência, mas ao mesmo tempo falar para um consumidor novo, que agora tem 18 anos, 20 anos, que olha, a gente é moderno, a gente tem para você também, né? Então, o que a gente notou é que ter o Impecável, a gente usa o Impecável Maré Mansa na comunicação, mas a marca Impecável é porque há uma tendência, e eu acho que isso ainda continua, mas na época era isso muito forte, de nomes menores, né? Eu acho que a gente, né, tem que falar de marcas de terceiros, mas se você for lembrar, você vai ver que existe essa tendência forte para marcar mais no consumidor e tal. As pesquisas que a gente fez, tanto qualitativas quanto quantitativas, foram muito positivas nesse sentido, então a gente manteve, né? Mas o Maré Mansa, ele continua na boca do povo, a gente usa na comunicação, a gente tem um enorme carinho. Mas é um processo, a gente tem que, às vezes, tomar decisões difíceis na vida e nos negócios,
para tentar ser adequado aos momentos atuais, né, às expectativas do consumidor. Então é muito isso, né? Então a gente vive assim, com orgulho essa dualidade um pouquinho, né, de tradição e modernidade. Eu acho que isso é tão bonito, eu acho que tem muito valor, né? Dentro desse processo, eu queria trazer um pouco a questão da digitalização, né, da venda verdade. digital, e Sensacional. queria inserir até de que forma que a pandemia, o que a gente viveu, foi importante, acelerou esse processo. Vocês tiveram uma decisão bem importante, pioneira, eu acredito, aqui no Rio de Janeiro, dentro de como comercializar durante a pandemia, né? Queria que você falasse um pouquinho Não, disso. claro. Imagina o desafio, né? Imagina que você está numa pandemia, as lojas estão fechadas, e o seu consumidor, ele não tem possibilidade de pagar frete, né? Ou isso é um dificultador. Você tem dificuldade de entrega, muita gente não sabe. Mas no Rio de Janeiro, boa parte dos locais, o correio não entrega diretamente. Você vai Nossa num cidade posto. partida e muitos dos consumidores da Impecável. Sem dúvida, sem dúvida. Então, você não consegue entregar porta a porta, né? E muita gente, hoje o Pix mudou, mas na época não existia o Pix. Muita gente não tinha cartão de crédito, uma parcela muito grande não bancarizados. Aí, como é que eu vou vender por e-commerce para quem não tem cartão de crédito, para quem não pode pagar frete, para quem o correio não entrega, né? Bom, da onde surgiu a ideia, né? Eu gosto de estudar varejo, né? Então eu sou do tipo que frequenta feiras internacionais e estudo e tal. Então foi uma ideia que foi um pouquinho inspirada no que eu vi lá fora. E aí, como responder essas perguntas, né? Primeiro, como é que eu vou entregar se o correio não entrega? Vamos pensar em quem tem passe livre para ir em qualquer lugar? O motoboy. O motoboy vai em qualquer lugar. O motoboy vai na comunidade sem problema nenhum, ele faz parte daquilo ali, o ciclista, ele tem essa possibilidade. Bom, bacana, a gente tem um grupo de pessoas, mas eu tenho que fazer essa operação ser barata, né? Eu não vou poder pagar um motoboy, talvez, numa empresa, porque eu vou ter que cobrar frete, eu não quero isso. Então, por que a gente não monta um aplicativo nosso, Impecável Entregas, onde a gente cadastra essas pessoas na pandemia, que estão sem fazer, pode ser de qualquer jeito, pode ser de bicicleta, pode ser de moto, enfim, né? Faz um aplicativo para eles, aonde a gente possa dar essa possibilidade. Como a estrutura é nossa, e a gente mesmo cadastra as pessoas, você pode receber em dinheiro, por que não? É mais ou menos como acontece com a entrega, né, nessas regiões. Então, daí surgiu o conceito, né, da ideia. Então, a gente tem, mas vamos lá, o frete tem que ser barato, lembra? Então, para ser barato, eu tenho que estar com o meu produto perto de onde a pessoa mora, certo? Não adianta estar no CD porque o frete vai ser caro. Então, o que a gente fez, né? Que aí, mais um anglicanismo, eu não gosto de ficar falando inglês, mas não tem outro, né? Que é o chamado Ship from Store, né? Envio pela loja, né? Essa é a base da tecnologia. Então, na verdade, quando a pessoa entra no site, ela vê o site normal, como se fosse normal. Mas no momento que a pessoa se geolocaliza, o que ele está vendo, na verdade, é o estoque da loja. Ele não sabe disso. Que virou um centro de distribuição. Um centro de distribuição pequeno. Sensacional. Né? Sensacional. E aí, o que isso acarretou? A gente conseguia entregar com frete grátis, continua ainda. Frete grátis, entrega em 3 horas, pagando de qualquer jeito, inclusive dinheiro. Foi um sucesso. Assim, para dar uma ideia, a gente fez uma chamada num programa de TV, foi até interessante, né? A gente aí aumentou um pouquinho o servidor, começou, caiu o servidor. De tanto acesso. Muito acesso. E aí a gente até é um bom problema, mas na época não foi muito bom, não. Eu fiquei desesperado, né? Então liga para todo mundo e tal, etc. Resolveu rápido. Hoje em dia é fácil, né? Que você compra o servidor no próprio Isso em online, 2020 né? Com o carro andando mesmo, vocês fizeram ali. Isso foi no auge da pandemia. No auge, tudo fechado. A gente tendo que fazer alguma coisa, tendo que resolver isso de algum jeito, né? Foi um espetáculo. Foi realmente assim, né? Aquela história da resiliência, né? Eu não sei se eu estaria aqui conversando hoje, na estrutura que a gente tinha, como e-commerce não era uma realidade pra gente, como é que eu ia manter os meus custos e tal, talvez a gente não estivesse conversando agora. Foi isso que salvou. E hoje continua sendo um pilar nosso, né? É aí que eu queria chegar. Representa hoje quantos por cento das vendas? Olha, hoje a gente representa, é mais ou menos a venda de uma loja, em torno de 15%, 20%, que é muito, viu? É muito, porque na prática, a gente vê que o mercado, né, como um todo, né, ele está se digitalizando cada vez mais. Então, a gente acha que não só é bastante, mas vai crescer muito. A gente acredita que isso vai ser um grande alavancador de negócios para a gente.
E aí, especialmente a gente tendo. E aí sim, a ideia de ter mais lojas, isso ajuda, né? Porque você vai tendo centro de distribuições avançado. Então, uma entrega rápida, fácil, barata, simples. Sabe aquela coisa, poxa, eu queria ir para uma festa agora e quero a roupa agora. Chegou. E os entregadores continuam sendo de vocês, dessa Sim. rede. E é uma rede, não sei se eu posso falar esse termo de confiança, mas de certa forma, É naquele isso. momento... E continua. E continua e funciona. E funciona. Muita gente, às vezes, até por um preconceito, poxa, você vai deixar uma pessoa entregar e ela receber em dinheiro, se ela sair com... Não fazem isso. Não faz. A pessoa não faz. Porque a pessoa que é um motoboy de verdade, né, e que faz aquilo, especialmente nas comunidades, não faz. A pessoa tem realmente um respeito. Nunca aconteceu com a gente. Nunca. De sair com sair, dinheiro e... cadê ele? Não acontece. Não acontece. E a gente, às vezes, né, como eu disse, tem uma carga, né, de preconceitos que afetam, às vezes, a nossa forma de avaliar as coisas, né? Então, mas isso, então, acho que a pandemia, se há alguma coisa que a gente pode dizer de bom nisso, né, que é tão difícil, pelo menos forçou a gente a trazer soluções, né? Assim, e mostrou soluções pra gente que a gente talvez não enxergasse ou que talvez isso ficasse mais distante. Então, essa é a realidade, né? E o feedback dos clientes? Não, Tem importância? adoraram. Sim, aí a gente vai para um tema também que eu gosto muito e que a gente investiu muito, que é a gestão de experiência do consumidor. A gente entende, né, que escutar o consumidor, né, e se a ideia é ser longevo, né, que sempre foi a gente, você tem que estar escutando isso, né. A gente conseguia mensurar a recepção disso, né, através desse software que a gente pode depois conversar, de gestão de experiência do consumidor, mas não precisa de software, na verdade, né, eu acho que é muito mais uma cultura do que um software. Mas o resultado foi excepcional. As pessoas ficaram muito felizes, sabe? Como é que funciona isso? Quer dizer, vocês optaram por colocar e fazer esse investimento de um software no mercado que, como você disse, né, num setor que não costuma investir na tecnologia, tecnologia e excelência do atendimento e ter esse feedback. Por que houve essa escolha? Como é que houve, né? Vamos lá. Eu sempre entendi, mais uma vez, né, que atendimento e experiência do consumidor, né, ter o consumidor centrado, era um pilar nosso. Todo mundo diz isso, mas nem todo mundo pratica, né? Aí a gente tem isso como uma regra real, né? Que vem desde a época do crédito. Bom, isso em viagem, né? Eu sou uma pessoa que gosta realmente, como eu disse, de estudar varejo, né? De entender. Eu acho que talvez tenha vindo desde aquele inicinho lá, com meus tantos anos que eu tive que aprender rápido, né? E virou um bom hábito, né? De estudar, de aprender. Sim, nos Estados Unidos, na Europa, né? Tem Euroshop lá em Düsseldorf. Tem a NRF em Nova York. Eu faço questão de ir porque você aprende bastante. E por acaso eu vi uma empresa que na época não era grande, uma empresa pequena, que tinha um software que eu achei revolucionário, né? Que tratava de uma forma muito ampla a gestão de experiência do consumidor. A gente vê muitos softwares, assim, muitas soluções, e aí tentando não entrar em tecnicismos, né? Existe uma métrica chamada NPS, que é muito importante, que é uma métrica que basicamente avalia, né, a impressão que o consumidor tem de você. Você faz uma pontuação onde você pode comparar com outras marcas também, entender onde você vai, né? Mas eu sempre tinha a sensação que isso era um pouquinho assim. É mais ou menos quando você pegar um termômetro, você tá com febre, tá bom. Você tá com febre. Mas a febre pode ser por tanta coisa. Qual é o problema, né? E essa lacuna que o NPS me dava, tá bom, entendi que eu tô bem ou que eu tô mal, mas por quê? Né? Da onde vem isso? Então, no caso do software que a gente usa, você tem em tempo real, né? A gente começa com um questionário simples, né? Que a pessoa recebe por e-mail, né? Depois da compra feita. Depois da compra. Que a gente pergunta se foi tudo bem com a compra. Como é que foi o seu atendimento? Isso, eu gosto de perguntar isso, porque me lembra um pouquinho, sabe, do restaurante que fala, foi tudo bem com a comida? Né? As pessoas, ninguém gosta de responder pesquisa. Depende de como você pergunta, né? Se você está genuinamente querendo saber se foi tudo bem mesmo, né? E dependendo de como você pergunte isso, de como você aborde isso, a gente tem um bom resultado, né? E a partir daí a gente começa a avaliar uma série de pontos, né? Em todo o ciclo de atendimento. Por que isso é importante, né? E aí vem uma coisa legal. A gente fala assim, não, você quer ver a gestão de experiência do consumidor para ver os problemas, as coisas ruins. Não é esse o pulo do gato. Sabe o que é o pulo do gato? Vou contar para vocês.
Diga. Quando você, por exemplo, a relação cliente-vendedor é uma relação muitas vezes anônima, concorda? Você me atendeu, talvez o gerente tenha visto, talvez não. Você pode ter subido no estoque 77 vezes, você pode ter feito o melhor que você fez. Dificilmente um cliente vem e passa isso, se não estimulado. As pessoas, quando estão mal atendidas, elas costumam falar assim. Mas quando elas foram muito bem atendidas, dificilmente você tem esse feedback. No momento que você tem um software de gestão de experiência do consumidor, você tem isso. Que você estimula, você pergunta. Então, a gente montou um programa onde qualquer observação positiva, as pessoas que se destacaram, a gente divulga isso de forma muito ostensiva Vocês têm e destaque valoriza. entre os colaboradores. O que acontece com isso? Você passa a ter você dá justiça, sabe? Às vezes as coisas não estão bem, porque a venda não foi tão boa e tal, mas você consegue falar, poxa, mas espera aí, talvez não tenha sido culpa do José. Ele fez um bom serviço, ele fez um bom atendimento, vamos valorizar isso? Reconhecimento, né? Estimula a pessoa a continuar assim. Mas nem Isso. todo mundo tem condições para ter um software, né? Eu acho Tem que uma você- solução caseira que você indica? É fácil isso. Se você tiver ainda... Se for uma pessoa, que seja com um bloquinho de notas, né? E que pergunte algumas poucas perguntas no final do atendimento e anote isso, o que você achou, você pensar um pouquinho, tem tanto material na internet, né? Você copiar faz parte um pouquinho. Se a pessoa vai copiar do que vê dos questionários, já é bacana. No final do dia, poxa, comenta. Olha só, José, puxa, muito legal esse atendimento que você fez. Ele comentou que foi isso. Estou muito feliz, orgulhoso por você. Continue assim. São coisas que você não custa dinheiro. Você gasta o seu... Né, não é gasto, né? O investimento do seu tempo, que às vezes muda a pessoa. Você vê o brilho no olho da pessoa que é valorizada, né, por uma coisa. Poxa, não é só bater a meta. Claro, todo mundo tem meta, todo mundo tem objetivo. Ok, mas acho que pode ser mais que isso. Acho que a gente pode ter uma visão mais humana até, né? E mais justa. Então, um pouco essa ideia. Conversa boa, passa rápido. Boa! Eu queria, antes da gente fechar, só apontar um pouco para o futuro. O Thiago já perguntou da expansão, o Rafael falou que sim. Mas eu queria saber do modelo. Hoje vocês têm 11 lojas próprias. Essa Isso. expansão seria repetindo esse modelo ou vocês pensam em fazer uma franquia impecável? Isso tá no radar, sim. Assim, a ideia é ter lojas menores para permitir essa expansão, né? Permitir esse modelo que eu acho que é uma continuidade do que a gente tem, né? Mas é mais uma mudança. A vida é isso. A vida a gente tem... Eu ainda tô novo, eu acho. Né? Então a gente tem muita coisa para mexer, para mudar, para melhorar, para avançar. E eu espero a gente estar conversando ainda muito sobre muitas novidades aqui. Você tá vestindo impecável. Eu tô vestindo impecável. Você gostou? Espero que você tenha Boa. gostado. Bacana. Essa aqui é a nossa linha mais social. Bacana. Né? E se Mas a gente- tivesse que fechar para dar um conselho para quem está ouvindo a gente, empreendedor, que quer ser tão longevo quanto vocês, o que você falaria? Eu acho que eu vou repetir um pouco o que eu disse, sabe? Ser fiel aos seus valores, fiel aos seus princípios, mas olha em volta, né? Você tem que mudar, você tem que sem mudar seus valores, seus princípios, mas escuta o consumidor, ele vai te dar a resposta para onde você tem que ir. Perfeito. E invista, quer dizer, essas viagens valem o investimento, né? Eu acho que estudar, né? Aprender, a gente ter essa humildade, né? Eu tenho muito a aprender, sempre tenho, claro que eu tenho Todos muito. temos. Muito. E não vou deixar nunca de aprender. Eu acho que é isso. E acho que isso também, não tenho a menor dúvida, é chave, né, para uma boa gestão. Aproveito o gancho aí do Rafael para fazer um convite a todos vocês. Gente, a FEComércio RJ tem o Prêmio Visão Consciente, que vai abrir inscrição agora, em agosto, para empresas pequenas, médias, grandes, que reconhecem ações de responsabilidade social e também de meio ambiente. E o prêmio é justamente uma viagem com tudo pago para a NRF, que o Rafael citou, que é a maior feira de varejo do mundo em Nova York. É muito bacana a experiência lá, né? Muito. Aprendizado fantástico. Então, fica aí o convite para vocês seguirem as redes sociais da FEComércio RJ, do Prêmio Visão Consciente no LinkedIn, ficarem atentos à inscrição do prêmio que vai abrir agora em agosto. Quem sabe não são vocês aqui falando da volta dessa experiência da NRF, encontrar o Rafael lá e trocar Vai uma ser ideia com ele. Em maravilhoso. Nova York não é, Puxa, não é ruim, Trocar né? Nem um ideia e pouquinho. trocar cartão, né? Porque Com não, certeza, Boa, com certeza. Vai ser maravilhoso. Poxa vida. Bacana. Valeu. Rafael, muito obrigada. Eu que Thiago, agradeço. companheiro, Foi um muito prazer. obrigada. Foi Foi ótimo. um prazer. Tá bom. E não saiam daí, porque a gente tem agora o quadro, a história do nosso comércio, e vamos falar de quem? Impecável. Claro. Vamos falar da história Que que honra. começa aí. Valeu. Tchau, gente. Até daqui a pouco. Fica aí. A história da Impecável, que já foi maré mansa. Como é que começa essa história, Thiago Gomide?
eu acho que ninguém consegue desassociar, impecável de Maria Mansa. É intrínseco, inclusive. Por quê? Seu Antônio, ele vem da Marinha. No finalzinho da década de 1950, comecinho da década de 1960, começa a fomentar esse comércio na cabeça dele. E em 1961 ele abre a impecável Maria Mansa, um termo da Marinha que acaba ganhando As ruas. os mais diferentes lugares, inclusive com a criação de um programa muito famoso por ele, que era a Turma da Maria Mansa, claro, né? Atravessou diferentes rádios, inclusive rádios muito populares na época, com pessoas famosas, tá, Mari? Artistas? Oh, imagina, tipo Anísio, Jô Soares, Dercy Gonçalves, muitos participavam ali da Turma da Maria Mansa, que era o humor, todo mundo se sentia abraçado. Seu Antônio, ele investe no comércio num período que o Rio de Janeiro perde a capital vai para Brasília, ou seja, todo mundo no comércio assustado, e ele, um empreendedor, investe e consegue, com a sua criatividade, fazer o sucesso que até hoje perdura.